O brasileiro não confia em si, mas a informação ajuda você a confiar mais no seu país e nas instituições que criamos. Uma delas chama-se SUS, Sistema Único de Saúde. Antes de explicar para você um pouco por alto do funcionamento, acerca do funcionamento do SUS, vale lembrar aqui, detalhe, hein? Eu tenho aqui o meu cartãozinho do SUS aqui, ó, com muito orgulho aqui, tá? Espero que você tenha o seu também. Vale lembrar, né, que toda vez que se faz uma pesquisa de satisfação e, portanto, uma pesquisa de opinião, aí você pergunta como a pessoa avalia o SUS, as piores avaliações, piores de longe, são de pessoas que nunca usam o SUS, que não usam o SUS, não conhecem na prática o SUS. E as melhores avaliações são dos usuários do SUS. O que acontece? Você faz lá a pesquisa de satisfação, aí o cara já usa lá o plano de saúde dele privado, particular, pago pela empresa, pela instituição, enfim, não importa. E aí ele está satisfeito com o que ele usa. Aí quando perguntam um outro lá que ele não usa, que é distante, ele diz, não, isso aí é ruim. Isso, inclusive, é um fenômeno cognitivo. Todos nós achamos nossos médicos, os médicos que nos atendem, melhores do que os médicos que atendem os outros. O dentista que nos atende, melhor do que o dentista. Isso é um fenômeno cognitivo. Tá? Então, as pesquisas mostram isso, que quem pior avalia o SUS de longe são aqueles que não conhecem na prática nada do SUS. E os que melhor avaliam o SUS são aqueles que utilizam o SUS. Fique com isso em mente. A partir de agora eu vou explicar o funcionamento. O SUS foi criado pela Constituição de 88. Antes a gente não tinha, né? Então você se pergunta, mas como é que o brasileiro tinha acesso à saúde antes do SUS? Não tinha, né? Nós tínhamos um país rural que se urbanizou e passou a pressionar por isso. Existiam as Santa Casas de Misericórdia, que obviamente recebiam antes do SUS dinheiro da União, mas não tinha nenhum critério de atendimento. Atendia lá quem o político levasse, o vereador, né? E você tinha os IPASes da vida, né? Todos aqueles fundos, o atendimento de saúde sempre foi um atendimento mutualista. Então ele tem na sua origem, inclusive antes do welfare state europeu, as chamadas sociedades de auxílio mútuo, sociedades de socorro mútuo, que eram feitas entre pessoas que trabalhavam. No Brasil rural tinha isso. Os funcionários, operários lá de engenhos de açúcar, eles tinham as sociedades de socorro mútuo do engenho. Então todos aqueles que trabalhassem tinham acesso a algum tipo de financiamento para algum tratamento de saúde por meio das sociedades de socorro mútuo. Mas a expectativa de vida da população era baixíssima, não tinha sistema único de saúde. Quando ele foi estabelecido pela Constituição de 88, foi estabelecido o quê? Um sistema cooperativo entre todas as unidades federadas, cooperativo entre municípios, estados e União, cada qual colocando uma fatia de recurso e cada qual com atribuição. Então, a atribuição dos municípios, a atribuição da rede... Então, o que acontece? Municípios têm que colocar no mínimo 15%, a grande maioria coloca mais do que 15%, é o mínimo legal. Estados, 15%, colocam mais do que 15%, e a União coloca, se eu não me engano, enfim, 12% do orçamento da União. O orçamento hoje, o orçamento até pouco tempo atrás, eu tenho no meu curso, Quem Manda no Brasil, uma análise do orçamento da União, eu acho que de 1 ano atrás, 2 anos atrás, o Ministério da Saúde, o orçamento do Ministério da Saúde era de 120 bilhões. Né? Vale aqui lembrar, eu tenho dado, quando a gente soma tudo que é gasto na saúde, só para você ter uma ideia, eu estou com esse dado aqui no computador, em 2003 o Brasil dispendia, a números de 2017, devidamente deflacionados, 120 bilhões em 2003, 120 bilhões com a saúde, soma de estados, municípios e União. E isso atingiu, em 2017, a marca de 280 bilhões, ou seja, mais do que duplicou. E aumentou o per capita. Nesse período, a população brasileira aumentou e aumentou o gasto per capita, quase que duplicou. O gasto per capita era de R$ 650 em 2003, por cabeça de brasileiro, por brasileiro, e passou a R$ 1.300 lá para 2017. Tá? Enfim, esses dados estão no IPEA, existem estudos
de pessoas especializadas no IPEA, papers acadêmicos que levantam criteriosamente tudo isso. Bom, é um sistema de cooperação, o município fica com a rede básica, postos, unidades básicas de atendimento, existem programas federais que o governo estabelece em Brasília o programa que ele leva para todo o Brasil e o orçamento do Ministério da Saúde é gasto assim, então programa médico de família, né, estabelecido no governo federal, mais médicos estabelecido no governo federal, então o recurso sai lá, então daqueles 120 bi do Ministério da Saúde. E aí os municípios operam isso, os municípios contratam médico com o recurso do governo federal, com esse programa do governo federal. Os estados, né, então o município atende o grosso da saúde, tá? E os estados têm alguns grandes hospitais, têm hospitais de referência. Os estados também funcionam como grandes coordenadores. Existem estados hoje que estão fazendo consórcio entre os municípios. Pegam 10 municípios, eles sentam numa mesa, negociam, transferem um recurso, um determinado recurso para esse consórcio municipal de saúde, e aí é instalado um hospital de complexidade no município de maior movimento, enfim, todos abdicam levam uma parte de sua despesa para a saúde, para esse consórcio, e esse hospital fica sendo o hospital da região. Quem coordena isso são os estados, né? O estado que tem mais hospital federal, porque era a capital federal, o Rio de Janeiro, se eu não me engano tem 8 hospitais, Hospital da Lagoa, Hospital Winto, Hospital do Câncer. Nunca, né, o certo teria sido ter estadualizado esses hospitais e transferido o recurso para o estado, mas isso nunca foi feito, mesmo o Rio deixando de ser capital. As Santa Casas de Misericórdia são entidades filantrópicas, o nosso sistema proíbe a transferência de recurso público da saúde, recurso público, para o setor privado, a não ser que sejam entidades sem fins lucrativos. Então, se qualquer um de nós precisar, com esse cartãozinho aqui, o do meu cartão do SUS, eu sou atendido em qualquer unidade de Santa Casa, qualquer unidade de setor público, qualquer município do Brasil, porque eu sou um cidadão brasileiro. E o mesmo para você. Tá? Então, as Santa Casas fazem isso. O que acontece hoje com o SUS? Muitas pessoas, né, que não conseguem... Eu soube de um caso agora de uma pessoa muito rica, né, da região sul, que chegou do exterior, fez lá fora um exame, estava com coronavírus, chegou aqui, foi para a rede privada, fez 2 exames, deu negativo. Essa pessoa ficou desconfiada dos 2 exames da rede privada e foi num hospital de referência lá do Rio Grande do Sul e fez esse exame num hospital público e deu positivo. Tá? Então as pessoas, mesmo as pessoas que têm plano de saúde particular, plano de saúde privado, quando o plano não cobre, eles recorrem ao SUS, essas pessoas recorrem ao SUS com cirurgias de altíssima complexidade que funcionam muito bem, diga-se de passagem, no SUS. E existe esse debate. Bom, aí o que acontece? Os municípios fazem vários procedimentos. Então, se você entrar numa prefeitura, eu vi isso, eu vejo isso. Você vai ver numa prefeitura, conversa com o secretário de saúde, ele vai te mostrar a planilha, tudo eletrônico, te mostra a planilha com os números de procedimentos. Fizemos isso. Cada procedimento tem um valor em Brasília, ele remete aquilo para Brasília e Brasília repassa o recurso devido de Brasília, da tabela do SUS para o município. Então, primeiro ele executa o procedimento, depois ele recebe o dinheiro. Tá? E aí tem coisa, né, todo mundo... isso funciona muito bem. Existe também nas prefeituras um departamento especial para atendimento de jurídico, porque as pessoas entram na justiça pedindo determinados remédios e aí a justiça dá, então a prefeitura atende isso. Enfim, tem N coisas. O SUS é de uma complexidade gigante. Tá? Mas chamando a atenção dessa disputa por recursos. O recurso nunca é suficiente para a saúde. É claro, a população envelhece, outros problemas surgem com essa expansão aí do consumo no Brasil. A primeira coisa que as pessoas passaram a consumir que não tinham para mobilidade foram motos. Então os acidentes de motos são imensos. Na medida em que as pessoas tiverem mais recursos, deixarem suas motos em troca de automóveis, esse tipo de acidente vai diminuir. Então tem envelhecimento da população, tem novidades no consumo, tem uma mentalidade de hospitalização. No passado, as pessoas, até porque não tinha o SUS, quer dizer, eu vi isso acontecer, tá? Tinha rezadeira, benzendeira, a pessoa torcia o pulso
eu vi uma pessoa, né, no interior do estado do Rio, um pulso torcido, não foi para nenhum hospital, não tinha, e tinha alguém rezando lá para o pulso melhorar, tinham remédios caseiros, tudo isso foi morrendo, né, e qualquer febrinha, qualquer pequena coisa, a pessoa vai para uma unidade hospitalar, uma unidade de saúde, né? Então, tudo isso gera uma pressão imensa sobre o sistema, pressão por recursos. E aí foi estabelecido lá atrás, no governo Fernando Henrique, a CPMF, né, por razões fiscais, ela ia para a saúde, e a CPMF caiu, isso vale mencionar, em 2007. O que aconteceu? Nesta época, no governo Lula, Eduardo Cunha era o líder do PMDB na Câmara. E Eduardo Cunha, a CPMF tinha um prazo, né, emenda constitucional, ela tinha que ser renovada, tá? Senão cairia aquilo ali. E Eduardo Cunha sentou como líder do PMDB, ele utilizou, né, de uma bancada enorme que tinha com ele, e ele atrasou por 4 meses, engavetou a renovação da CPMF por 4 meses. Só votou ali na última hora, a Câmara aprovou, deu maioria constitucional, mas foi rejeitada no Senado. E se eu não me engano, na época, houve uma perda de 20 bi imediatamente com o fim da CPMF, que aquilo ali, emenda constitucional, a vigência é imediata, né? A vigência é na hora que aprova, e o presidente do Senado assina, acabou. Né? Não vai para o Palácio Planalto para sancionar, não existe isso com emenda constitucional. Bom, pois bem, aí, ainda que tenha havido essa perda da CPMF, durante ali 2007, durante o governo Lula, foi possível não haver queda na receita da saúde, na receita do SUS. Ela só passou a acontecer essa queda com a crise econômica do Brasil a partir de 2014, 2015. Foi uma crise de receitas. E a PEC do teto de gastos, quando foi aprovada, ela dava um fôlego. Quer dizer, o Temer disse o seguinte: tudo bem, eu voto, mas não pode valer para o meu governo. Então ficou 2 anos aumentando a despesa da saúde. Com a aplicação do teto de gastos, o que aconteceu com a receita do Ministério da Saúde? Ela deveria já ter aumentado mais em 20 bi, se eu não me engano, por aí. Não aumentou, quer dizer, ela não diminuiu, porém não aumentou. Ela deixou de ganhar o que ganharia se não houvesse o teto de gastos. Quer dizer, eu não vou entrar aqui em discussão, eu só estou levantando aqui o tópico relevante, o tópico importante, que a saúde ela é um gasto, quer dizer, as pessoas dizem, é um buraco sem fundo, porque os gastos vão aumentando, aumentando. Municípios e estados colocam mais do que os 15% mínimos, né, com frequência. E o tema da saúde é um tema importante em qualquer campanha eleitoral municipal. No Brasil, existem centenas de prefeitos que são médicos, justamente por conta disso. Tá? Então, só para chamar a atenção, o SUS é muito poderoso, o SUS é muito mais eficiente do que aqueles que ficam na sua cadeira, sem nunca ter ido ao SUS, falando aí da falta de ineficiência. O SUS faz muito com pouco recurso, a gente pode dizer. E você pode confiar no SUS para o combate da pandemia do coronavírus, porque existe um saber acumulado imenso, gigante no Brasil, com todo tipo de doença que tem caráter epidêmico, que se espalha rapidamente, em progressão geométrica, né? Nós temos dengue, zika, febre hemorrágica, são muitas. E o que acontece? Existem 2 tipos de saber. O saber teórico, que é super relevante, claro, mas existe um saber que, nesse caso, é mais importante, que é o saber prático. Aonde está depositado esse saber prático? Está depositado em todas as secretarias municipais de saúde do Brasil. Entre numa secretaria municipal de saúde e veja lá os burocratas que lá estão, os gestores que lá estão, gestores de carreira, como tem saber prático acumulado ali dentro, procedimentos, eles sabem exatamente como lidar em casos semelhantes ao que nós estamos vivendo hoje. Como exatamente como estamos vivendo hoje? Claro que não, porque é uma novidade, mas em casos semelhantes eles sabem lidar. E passe a confiar mais, os recursos vêm aumentando, né? Os recursos vão continuar aumentando agora, isso daqui, quem é que vai negar, não é isso? Recursos para o SUS exatamente neste momento. Então os recursos continuarão aumentando e você, sim, um viva ao SUS. Confie no SUS, confie em você, confie no seu país.